aí, pessoal, tudo bom? Bom, pessoal, nós já aprendemos então sobre o átomo, sobre íons, sobre as ligações químicas e como são representados os átomos e as substâncias químicas. Agora vamos representá-las nas reações químicas, que são as transformações químicas. Vamos ver como é que funciona, turma? Bem simples, vamos embora. Vamos lá. Bom, representação das transformações químicas. Não podemos esquecer, pessoal, que uma reação química, os átomos antes das reações, são os mesmos após as transformações das substâncias iniciais e finais. Ou seja, nos reagentes, quando se formam os produtos, eles contêm aquelas substâncias iniciais, mas de uma forma diferente das substâncias finais encontradas nos produtos. Porém, é só uma transformação dessas substâncias, pois a quantidade de átomos tem que prevalecer tanto no reagente quanto nos produtos. Vamos entender o que é isso, turma. Vamos lá. Substâncias iniciais. Os átomos eles são combinados de uma forma. Substâncias finais. Os mesmos átomos combinados de uma outra forma. Então, a flechinha significa que houve a reação química, houve a transformação química. Nessa transformação, os átomos que estavam combinados de uma forma inicialmente ficaram combinados de uma outra forma posteriormente. Notem que essas bolinhas representam átomos unidos, ou seja, moléculas. Essas duas bolinhas vermelhas juntas reagem com as bolinhas azuis juntas, formando duas substâncias que têm bolinha azul e duas bolinhas vermelhas. O que é isso? Vamos trabalhar sobre isso, turma. Vamos entender então e vamos fazer a representatividade dessas substâncias, dos átomos, das moléculas. Então, os símbolos atômicos representam os átomos, né? E as moléculas são representadas pelas fórmulas moleculares. Então, para a gente representar o hidrogênio, que é aquela bolinha vermelha, é o H maiúsculo, que é o símbolo atômico dele. E para representar o átomo de oxigênio, que é essa bola azul grande, a gente vai representar o símbolo atômico oxigênio. Agora, as moléculas são as uniões desses átomos que estão separados. Porém, as substâncias químicas que a gente vai estar trabalhando aqui são reações entre moléculas, entre compostos iônicos. Então, são essas de baixo, não os de cima, que são os átomos, tá ok? Os átomos eles já se combinaram e formaram as moléculas. Agora, as moléculas vão reagir entre si e formarem novas substâncias. Isso é a transformação química. Então, no gás hidrogênio, representam essas duas bolinhas unidas por uma ligação covalente, que equivale ao H2. As duas bolinhas azuis significam dois átomos de oxigênio unidos também por ligação covalente, uma dupla ligação entre um oxigênio e outro oxigênio, formando uma substância que é o gás oxigênio, representado pela forma molecular O2. E a molécula da água, muito conhecida, um átomo de oxigênio unido por dois átomos de hidrogênio, que representam essas bolinhas vermelhas, o hidrogênio, ligados a essa bolota aí azul, que é o oxigênio, H2O, que é a fórmula molecular, ou seja, também ligado por ligações covalentes, ou seja, são três moléculas, gás hidrogênio, gás oxigênio e água. Agora vamos ver como é que ocorrem as reações. Lá na parte de cima, a gente está vendo aí dois grupos daquelas bolinhas vermelhas que representam o oxigênio, o hidrogênio, né? E reagindo, ou seja, somado a duas bolinhas azuis que representam o átomo de oxigênio, a molécula de oxigênio. Então nós temos a reação entre o gás hidrogênio com o gás oxigênio, formando molécula de água. Porém, as quantidades elas estão acertadas. O
que é o que a gente vai falar sobre os coeficientes que devem ser inseridos nas reações químicas para que tudo que a gente tenha de quantidade de átomos nos reagentes seja tudo que a gente tem das substâncias transformadas em outras substâncias, porém com a mesma quantidade dos átomos dos reagentes. A gente vai entender isso melhor. Então, representando aí as bolinhas azuis e vermelhas, nós temos a formação da molécula da água, que é a reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio, formando moléculas de água. Agora, a quantidade de moléculas que reagem entre si e a quantidade de produtos que são formados, eles têm que ter a representação correta. E o nome dessa representação correta se chama estequiometria. Estequiometria é medida da substância. Estequio, substância, métrico, medida. Então, são as medidas das substâncias. Como é que a gente pode fazer uma reação química e não deixar ela balanceada na quantidade correta de átomos que contém nos reagentes e átomos que contém nos produtos? Então, o gás hidrogênio é representado por H2, o gás oxigênio por O2 e a água H2O. Observação, pessoal, o H2O, a quantidade de oxigênio que tem é um só. Então a gente não precisa indicar um no índice. E o que são os índices? Os índices são esses números que ficam ao lado direito, na parte inferior, especificando a quantidade de átomos que ele contém. Por exemplo, H2 significa que são dois hidrogênios unidos. Então H2 seria a ligação de um covalente entre um hidrogênio e outro hidrogênio. O2, dois oxigênios unidos. H2O, dois hidrogênios ligados a um oxigênio. Note que o oxigênio não precisa colocar o 1, tá? Esse índice não é indicado. Porém, se você errar a quantidade, o índice, você troca a molécula. Então, os índices eles informam a quantidade de átomos da substância. Mudando-se os índices, mudam-se as substâncias. Então, H2O é diferente de H2O2. H2O2 representa a água oxigenada. São propriedades físico-químicas totalmente diferentes da água, tá? Beleza? Vamos que vamos. Muito bem. Então, lá em cima a gente tem uma reação do hidrogênio reagindo com o oxigênio, formando uma molécula de água. Porém, a quantidade de átomos que nós temos nos reagentes está diferente da quantidade de átomos que a gente tem nos produtos. Então, essa é uma representação errada. A equação não está balanceada. Porém, embaixo nós temos uma representação correta, que a quantidade de átomos que nós temos nos reagentes equivale à quantidade de átomos que a gente tem nos produtos. Notem que nós temos 4 hidrogênios nos reagentes e 4 nos produtos. 2 oxigênios nos reagentes e 2 oxigênios nos produtos. Ou seja, as quantidades estão iguais, elas se equivalem. Então, essa representação é a representação correta. Outro exemplo que a gente tem, por exemplo, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos representar por uma bolinha preta sendo carbono, uma bolinha transparente sendo hidrogênio, pequenininha, uma bolota aí grande aí vermelha representando o oxigênio. Agora a gente tem as moléculas representando a molécula de água abaixo, que é H2O, a molécula de CO2, que é o gás carbônico, a molécula de gás metano, que é o CH4, e a molécula do gás oxigênio, que é o O2. Então nós temos também duas reações embaixo, uma não balanceada, ou seja, representação errônea, e ao lado direito a reação balanceada. Notem as quantidades dos átomos nos reagentes e dos produtos. Lembre-se, pessoal, reagentes são os que vêm antes da setinha. Após a setinha são os produtos. Somando-se a quantidade de carbonos que a gente tem nos reagentes e nos produtos, nota-se que estão iguais. Porém, a quantidade de hidrogênio que a gente tem nos reagentes está diferente dos produtos. Então, a equação precisa ser balanceada. Para a gente balancear, a gente tem que acertar esses coeficientes.
E é o que a gente vai aprender, um balanceamento de uma equação. O balanceamento de uma equação química, pessoal, nada mais é do que um balanceamento por tentativa. Então, por exemplo, aquela primeira reação que nós trabalhamos, H2 mais O2 formando água. Dois átomos de hidrogênio, dois átomos de oxigênio, formando dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. No produto formado, há um átomo de oxigênio em falta. Portanto, acerta-se dobrando o produto, ou seja, coloca-se o coeficiente 2 do produto água. Se a gente colocar o coeficiente 2, a gente está dobrando a quantidade de água, ou seja, está dizendo que está formando duas moléculas de água. Agora a gente precisa ver se a quantidade de oxigênio estão iguais, né? A quantidade de hidrogênio, ficaram 4 hidrogênios no produto, mas a gente tem nos reagentes somente 2 átomos de hidrogênio. Então o que a gente precisa fazer? Acertar agora o balanceamento e o coeficiente do reagente hidrogênio. Então agora falta acertar a quantidade de átomos de hidrogênio no reagente hidrogênio. Basta colocar o coeficiente 2 no H2. Então agora eu tenho 2 átomos de hidrogênio, dois átomos do gás hidrogênio, um átomo, uma molécula de gás oxigênio e 2 moléculas de água. Então agora a equação está balanceada, porque a gente colocou o 2 como coeficiente na frente do gás hidrogênio. Então, total, a gente faz a continha final. Olha do lado esquerdo da seta e conta a quantidade de hidrogênios. 4 hidrogênios e 2 oxigênios. O lado direito da seta, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, bateu. Lembre-se, pessoal, o coeficiente ele vai contando a quantidade de moléculas, mas você tem que multiplicar pela quantidade de átomos que tem nessa molécula pelo coeficiente. Muito bem, pessoal, vamos agora fazer um outro exemplo. Nós temos agora uma reação do metano com gás oxigênio, formando dióxido de carbono e água. Então a gente faz o mesmo raciocínio. Reagentes, coloca a quantidade de átomos que tem. Então eu tenho no gás metano, CH4, um carbono, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. No total dos reagentes, né? Aí eu olho nos produtos. Nos produtos eu tenho um carbono, 2 hidrogênios e 3 oxigênios. A única coisa que está batendo, eu até coloquei uma setinha azul aqui, é a quantidade de carbonos dos reagentes e dos produtos. Agora a gente precisa acertar a quantidade de hidrogênios e de oxigênios. Como é que a gente faz? Acertando os hidrogênios do produto da água. Basta colocar o coeficiente 2 na água. Então, se eu colocar o coeficiente 2 na frente da água, agora eu tenho 4 hidrogênios. Então, ficando 4 hidrogênios no produto, já está batendo com os 4 hidrogênios dos reagentes. Então, agora já está certo a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênios, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Agora basta eu acertar a quantidade de oxigênio. Bom, para acertar a quantidade de oxigênio, eu basta colocar um coeficiente que eu colocar aqui na frente do reagente gás oxigênio, me dê a quantidade de oxigênio que tem no produto. Basta então o que, pessoal? Dobrar a quantidade. Então, dobrando a quantidade, como é que fica? CH4 mais 2 moléculas de O2, formando uma molécula de CO2 mais 2 moléculas de água. Agora eu já tenho o número certo de carbono, um carbono em cada lado, 4 hidrogênios de cada lado e agora 4 oxigênios de cada lado. Então, bateu, está balanceada, está representado da forma correta. Agora, pessoal, vamos trabalhar vocês. Façam um balanceamento dessa equação. Dê um pause e tentem fazer o balanceamento. Acertem a quantidade de átomos que tem nos reagentes e nos produtos da forma que foi ensinada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham acertado. Vamos tentar? Vamos ver se vocês acertaram? Então vamos lá, turma. Então eu tenho Al2S3 reagindo com água, formando AlOH3. O
que está entre parênteses, pessoal, significa que eu tenho 3 OHs e mais um átomo de Al, que é o alumínio, chama-se hidróxido de alumínio, mais H2S. Então, pessoal, vamos colocar as quantidades dos átomos. Então, colocando aí por ordem, né, como dos reagentes, coloquei alumínio, enxofre, Al é alumínio, S enxofre, H hidrogênio e O oxigênio. Coloquei nessa ordem e coloquei a quantidade de átomos que tem cada um deles. Alumínio não tem 2, então coloquei o 2 na frente. O enxofre nós não temos 3, então coloquei 3 na frente. O hidrogênio não temos 2, coloquei 2 na frente. E o oxigênio nós temos 1. Lembre-se que o índice sem informação significa que é 1. Então eu coloquei 1 oxigênio. Porém, agora eu vou colocar a quantidade de átomos na mesma sequência que eu coloquei na quantidade de reagentes, na ordem dos reagentes. Então, alumínio, enxofre, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho um alumínio, coloquei um na frente. Eu tenho um enxofre, coloquei um na frente. Agora eu tenho 5 hidrogênios. Tomem cuidado, pessoal, porque eu tenho formação de 2 produtos. Desses 2 produtos, eu somo todos os átomos de hidrogênio. Então, somando os 3 que eu tenho aqui, 3 vezes 1, ficou 3. E 2 que eu tenho do outro lado, 3 mais 2, dá um total de 5 hidrogênios desse lado direito. E eu tenho 3 oxigênios, que 3 multiplicado pelo oxigênio que está dentro aqui dos parênteses do hidróxido de alumínio, tenho 3 oxigênios. Vamos dar uma limpada nisso aí para ficar mais claro. Então, limpando, turminha, a gente ficou assim. 2 de alumínio, 3 de enxofre, 2 de hidrogênios e 1 de oxigênio. Só que do outro lado eu só tenho um alumínio. O que eu faço? Olha, pessoal, vocês já estão craques, né? Basta dobrar a quantidade e colocar o coeficiente 2 na frente do hidróxido de alumínio. E como é que ele vai ficar? Ficando, vamos acertar o alumínio. Para acertar o alumínio, basta a gente colocar o valor 2 na frente. Isso, dobramos a quantidade de alumínio e acertamos o alumínio. Então agora eu já tenho 2 de alumínio do lado esquerdo e 2 de alumínio do lado direito. Agora eu preciso acertar quem? Eu tenho 3 de enxofre do lado esquerdo e tenho 1 de enxofre do lado direito. Porém, antes de a gente acertar um enxofre, notem que existe um efeito cascata aqui. Esse efeito cascata, inicialmente eu tinha uma quantidade de oxigênio e de hidrogênio. Como eu dobrei também a quantidade de oxigênio e de hidrogênio. Então, antes que tinha 4 hidrogênios, agora ficaram 8 hidrogênios. Ficou 3 vezes 2, 6, mais 2 do outro lado, 8 hidrogênios. E agora, antes eu tinha 3 oxigênios, 3 vezes 2, 6 oxigênios, 6 oxigênios embaixo. Então, esse efeito cascata, uma vez colocado o coeficiente na frente, se eu coloquei 2 é porque eu dobrei tudo, né? Todos os átomos de oxigênio e hidrogênios foram envolvidos nesse coeficiente colocado na frente do hidróxido de alumínio. Bom, pessoal, agora vamos acertar essa quantidade de enxofre. Como é que eu acerto essa quantidade de enxofre? Eu não tenho 3 enxofres do lado esquerdo e tenho 1 do lado direito? Basta colocar o que valor na frente do enxofre, pessoal? Enxofre do H2S, do produto. Então vamos acertá-lo. Basta colocar o número 3 na frente, ou seja, coloco o coeficiente. Estou triplicando a quantidade de moléculas produzidas de H2S. Colocando 3 na frente, agora eu tenho 3 enxofres e está batendo com os 3 enxofres do Al2S3, que eu tenho 3 enxofres. Então já está aqui a setinha de alumínio, agora tem 2 alumínios, 3 enxofre, 3 enxofres. O efeito cascata, por eu ter colocado 3 na frente ao H2S, o coeficiente 3, ele aumentou também a quantidade de hidrogênios. Então, se eu multiplicar aqui, 3 vezes 2 dá 6 hidrogênios. 3 vezes 2 mais 6 hidrogênios, 6 e 6 dão 12 hidrogênios. Agora eu tenho 12 hidrogênios do lado direito e 2 do lado esquerdo. E, por sua vez, eu tenho 6 oxigênios do lado direito e 1 do lado esquerdo. Então, agora eu tenho que encontrar um valor, pessoal, onde eu acerte a quantidade de hidrogênio e de oxigênio.
qual o coeficiente e aonde eu vou colocar esse coeficiente. Notem, pessoal, a gente começou acertando o alumínio. Então, o único coeficiente que eu posso encaixar é onde está faltando. Só está faltando na molécula de água. Porque no hidróxido de alumínio e o H2S, eu já coloquei coeficiente 2 e 3. E eu comecei acertando o reagente alumínio. Eu não posso colocar mais nada na frente do L2S3. Não é verdade? Então, como é que fica isso, pessoal? Então, coloquei essas observações para ficar bem claro. O coeficiente dos produtos já estão definidos. Agora, o coeficiente do Al2S3 reagente também já está definido. Então, a gente precisa acertar o hidrogênio e o oxigênio. Como é que a gente faz? Acertando o valor do coeficiente que eu colocar aqui na frente. E como é que fica, pessoal? Tranquilo, né? Vocês já devem ter matado. Colocando 6 na frente da água, eu vou ter agora 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Já bateu com os 12 hidrogênios dos produtos. E agora eu fiquei com 6 oxigênios, já bateu com 6 oxigênios dos produtos. Então, pessoal, não tem segredo. Então, como é que ela ficou, essa fórmula, né? Essa transformação química? A L2S3, uma molécula dela reage 6 moléculas de água, formando 2 moléculas de hidróxido de alumínio e 3 de H2S. Então, uma molécula de Al2S3 reagiu com 6 moléculas de água e formaram 2 moléculas de hidróxido de alumínio e 3 moléculas de H2S. Então, a gente pode até também dizer que é uma reação de 1 para 6 para 2 para 3. Ou seja, uma molécula de Al2S3 para 6 moléculas de água formaram 2 moléculas de AlOH3 e 3 moléculas de H2S. É assim que a gente interpreta uma reação química. Outra observação são as condições de reações. Os estados de agregação, a propriedade física das substâncias, tem que ser colocadas nas reações químicas para a gente entender o que acontece. Então, S minúsculo, L minúsculo e G minúsculo são os mais comuns da gente colocar, que representam sólido, líquido e gasoso. O estado de agregação, né? O estado físico da matéria. Então, a gente tem uma substância que pode ser sólida, mas ela pode estar na sua forma líquida, ou pode estar na sua forma gasosa, pode estar na sua forma aquosa, né? Então, a gente vai aprendendo a representar as propriedades físicas através de um parênteses e colocando ao lado direito de cada substância química. E o aquecimento também é representado por um triângulo, e o triângulo é colocado debaixo da seta. E o que significa? Por exemplo, nós temos aí CaCO3 entre parênteses S, ou seja, carbonato de cálcio, que é o nome dessa substância, no seu estado sólido. Reagiu, ou seja, mas reagiu como? Ela foi aquecida. Note que tem um triângulo embaixo da seta. Então, esse triângulo representa o aquecimento. Então, essa é uma reação de decomposição do carbonato de cálcio em CaO e CO2. Ou seja, o aquecimento fez com que se separasse essa molécula de carbonato de cálcio, né? Que na verdade não é uma molécula, é um composto iônico, né? O carbonato de cálcio, formando um óxido de cálcio no seu estado sólido, que está representado pela letra S minúscula, e o gás carbônico, dióxido de carbono, que é o CO2, no seu estado gasoso. Se vocês repararem, então, é uma reação de decomposição do carbonato de cálcio em CaO e CO2. Então, como é que a gente lê essa reação? Como é que a gente lê essa equação química? A gente lê assim: carbonato de cálcio, quando aquecido, produz óxido de cálcio e gás carbônico. Fácil, né, turma? Não tem segredo. Esse é um tipo de representação. Uma outra representação que a gente pode ter nas condições de reações é a pressão e temperatura. Então, nós temos aí uma informação aí. Indicar a temperatura e indicar a pressão. Então, se a gente precisa mostrar que essa equação química ela
foi envolvida com essa condição de temperatura e pressão, nós precisamos indicar na seta. Então a gente coloca a temperatura em cima e a pressão embaixo. Então, por exemplo, nessa reação, CO gasoso reage com H2, duas moléculas de H2, também no seu estado gasoso, formando em cima a temperatura de 350 graus Celsius e abaixo a pressão de 250 atm, formando o CH3OH, que é o metanol, né? Na forma gasosa também. Então, CO reage com H2, formando metanol. Então, como é que a gente lê essa reação? O monóxido de carbono e gás hidrogênio, quando aquecido a 350 graus Celsius e a pressão de 250 atm, produz metanol. Então, é uma reação de produção do álcool metílico, através da reação de dois gases, CO, que é o monóxido de carbono, com o gás hidrogênio. Notem que a reação é 1:2 para formar 1. Uma molécula de CO reage com duas moléculas de H2, formando uma molécula de CH3OH. Notem que a reação está balanceada, né? O que mais, pessoal, a gente pode falar para vocês? E essa mesma reação, ela pode ser aumentada a sua velocidade de reação, porque tempo é dinheiro. Então, numa indústria, a gente quer melhorar essa produção de metanol. Como é que a gente faz? Eu adiciono um catalisador. Um catalisador é um reagente que ele não participa da reação, porém ele acelera a velocidade da reação. Então, em menos tempo, você produz com a mesma eficiência sem o catalisador. Catálise é o nome desse tipo de fenômeno. Esse é um fenômeno que ocorre em algumas reações para acelerar a velocidade da reação, sem que o catalisador participe. Note, então, que o catalisador colocado é o Cr2O3, trióxido de crômio 2. Então, foi colocado essa substância e notem que a temperatura e a pressão agora ficaram em cima da seta. E embaixo ficou o catalisador. Então, a mesma reação anterior, só com catalisador. Ou seja, houve um aumento da velocidade da reação. Ok, pessoal? Então, catálise a gente vai aprender mais para frente. Catálise. Bom, turminha, então nós temos aí então uns exercícios para vocês fazerem, porém eu gostaria que vocês dessem uma lidinha nessa página aí, que só faltou uma informaçãozinha que eu acho que com uma leitura vocês matam. Leiam a página 172, Evidências da ocorrência de reações químicas. E façam os exercícios de 1 a 8 das páginas 173 a 175. Data de entrega dessa atividade, 29/5. Mande por e-mail. E mandem suas dúvidas, tá ok, pessoal? Bom, turma, eu espero aí que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um abraço.